Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Desafiando Concursos. Deus abençoe grandemente sua vida, seus estudos. Bom, para você que ainda não me conhece, meu nome é Rebeca Costa, professora de legislação. Nós estamos aqui em uma preparação assídua para o seu concurso público. Primeiramente, para você que está chegando agora, eventualmente, todas as aulas aqui do YouTube, elas são gratuitas. A única coisa que eu faço para poder ajudar aqui no canal é vender esses slides, esses materiais que eu utilizo aqui com vocês, pelo valor único de R$ 10. São 5 cadernos, sendo um caderno extra ali do regimento interno, pelo valor único de R$ 10. Ou seja, você paga R$ 10 e recebe todos os cadernos por esse único valor. Se você quiser, vou deixar meu contato aqui na descrição, ou se você quiser me perguntar lá diretamente nos comentários, fique à vontade. Pessoal, nós estamos vendo o artigo 5º da Constituição. Demorei um pouquinho para colocá-los? Demorei, por favor, me perdoe. Mas foi uma semana bem corrida para quem eventualmente já é um aluno mais próximo, sabe o quão foi corrido essa semana, terminando o material, mas graças a Deus estou aqui para conversar com vocês. Na nossa última aula, nós vimos até esta parte do artigo 5º, tá? Ou seja, o inciso 17. Vamos dar, então, continuidade a partir daqui? Estamos, então, analisando o artigo 5º da Constituição. De qual forma? Eu venho com os artigos e, posteriormente aos artigos, eu venho com mapas mentais. Isso porque alguns alunos que não têm tempo para estudar, às vezes para ficar vendo o artigo, já vai direto no mapa mental, já estuda de forma rápida ali, objetiva, mas também para aqueles que ainda não abrem mão do inciso, está aqui o artigo para vocês darem uma olhada. Vamos então, pessoal. Bom, o que o inciso 18 ele fala? Que as não. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada, ou seja, pessoal, proibida a interferência estatal em seu funcionamento. Para quem já acompanha as aulas, sabe que eu costumo mencionar alguns incisos que são bem recorrentes em prova. E esse, por exemplo, é um inciso. Ou seja, o artigo 5º, então, ele garante a criação de associações. Nós temos inúmeras associações, né? Então, ali, por exemplo, puxando pelo lado da advocacia, nós temos várias. Eu bati a mão no microfone, pessoal, peço vocês que me perdoem. Existem várias associações ali. Então, nesse caso, para a criação dessa associação, eu independo, ou seja, eu não dependo de autorização. E se houver uma interferência estatal, essa interferência estatal, ela é vedada, ok? Não pode ter interferência estatal. Inciso 19. Essas associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas, ou seja, só posso dissolver essa associação ou suspender a atividade dela por uma decisão judicial, ou seja, você tem ali a figura do juiz, você tem uma decisão judicial tanto para dissolver ou quanto para suspender as atividades da associação, exigindo-se no primeiro caso, ou seja, no caso de dissolver a associação, o trânsito em julgado, ou seja, precisa transitar em julgado para que venha haver ali a dissolução, ou seja, todo aquele trâmite processual que não cabe mais recurso, aí sim, nesse caso, você pode dissolver. Então, por exemplo, não tem o trânsito em julgado para as atividades suspensas, porque aqui no caso só tem uma suspensão da atividade. Eu não tenho uma dissolução daquela associação, é simples suspensão. Então, se você pensa numa suspensão, você pode pensar ali que é algo que pode ser temporário, ok? 20. Ninguém, quando é ninguém, poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. 21. As entidades associativas, quando expressamente
expressamente autorizadas, elas possuem o quê, pessoal? Legitimidade para representar os seus filiados judicialmente ou extrajudicialmente. Então, se você tem ali uma associação, se ela tem ali uma autorização expressa, ela tem legitimidade, então ele é legítimo para representar os filiados, tanto judicialmente quanto extrajudicialmente. Porque se você tem aqui uma associação, você tem filiados, tá? Aí, então, por exemplo, você tem ali, vamos pensar, pessoas daquele ramo, tá? Daquela associação, que se associam a ela. Aí você tem ali o pagamento, por exemplo, de uma anuidade, tá? Ou seja, toda essa característica de uma associação, tá? Inciso 22. O inciso 22 não tem muito segredo. Ele fala que é garantido o direito de quê, gente? O direito de propriedade. Bom, partindo então aqui para o nosso mapinha mental, eu sempre passo com ele com vocês. Primeiro ponto, a lei garante a criação das associações, tá? Independente de autorização e não pode ter interferência estatal no seu funcionamento. Partindo dessa premissa, nós temos que as associações, elas só podem ser dissolvidas ou terem as suas atividades suspensas por uma decisão judicial. Agora, se eu falo nessa dissolução da associação, eu só posso tê-la após o trânsito em julgado, ok? Temos também que, não, já falamos aqui, né? Dissolvida, a associação. Ah, não, aqui eu repeti, pessoal, peraí. Aqui eu repeti o trânsito em julgado 2 vezes. Aqui, ó. Aqui é para representar os filiados. Peraí, inciso 20. Ninguém pode ser compelido a associar ou permanecer. Então, aqui depois eu atualizo para vocês, tá? Inciso 21. Então, nós temos também que, estando ali expressamente autorizada, tem a legitimidade para representar os filiados, tanto judicialmente quanto extrajudicialmente. E temos também garantido o direito de propriedade. 23. A propriedade atenderá sua função social. 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Ou seja, pessoal, sim, a lei estabelecerá. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma lei que ela vai tratar, ela vai estabelecer sobre o procedimento de desapropriação. Nesse caso aqui, nós temos hipóteses, seja ela por necessidade, deixa eu aqui, necessidade, ok? Seja por utilidade, meu T ficou parecendo um L, pública, ou por interesse social. Nesse caso aqui, nós temos uma característica muito importante. Nesse caso, nós temos justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Então, nesse caso, se eu tenho uma desapropriação, seja por necessidade, utilidade pública ou interesse social, o que que você tem? Obviamente, você precisa de uma justificativa para tal ato. Se você fala de uma desapropriação, então você precisa de uma prévia indenização, ou seja, uma indenização anterior em dinheiro. Agora, olha o que o inciso 25 te fala. No caso de iminente perigo, escrevi errado, iminente perigo. A autoridade competente, ela poderá
usar. Então, aqui eu já tenho o utilizar, vamos pensar assim, né? Usar de propriedade. Assegurado, proprietário, indenização ulterior se houver dano. Ou seja, vamos imaginar ali uma propriedade. Estamos em um caso de iminente perigo público. O que vai acontecer? A autoridade, ela pode usar a propriedade particular, ok? E se houver dano, então aqui, o que nós temos? Nós temos uma condição. Se houver dano, você tem uma indenização ulterior, ou seja, posterior ao uso. Rebeca, por que no inciso 24 a indenização ela é anterior, ela é prévia? Porque aqui eu tenho uma desapropriação. Ou seja, no caso de iminente perigo, não. Ele pode usar. É uma escolha. Eu posso como não posso usar. Precisei usar, causou dano, toma aqui a sua indenização. Entende a diferença? Bom, 26. A propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, ela não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Ou seja, se eu estiver falando de uma pequena propriedade rural, cuidado com esse termo pequena, tá? Se eu estou falando de uma pequena propriedade rural, que ela é trabalhada pela família, você não tem a penhora para pagamento de débitos decorrentes daquela atividade produtiva. Só que a lei, ela vai estabelecer meios para financiar esse desenvolvimento, mas que não trabalhado pela família, essa propriedade não será objeto de penhora para pagamento de débito, ok? Está aqui, então, nosso mapinha mental, a propriedade vai atender à função social. Se eu estiver falando de desapropriação por necessidade, utilidade pública ou por interesse social, você tem uma indenização prévia em dinheiro, cuidado com o termo, tá? Dinheiro. Se eu estiver falando de iminente perigo público, se houver dano àquela propriedade usada, você tem pagamento ali, indenização posterior. E a pequena propriedade rural, sendo que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de dívidas, tá? Decorrentes ali da sua atividade produtiva. 27. Os autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução. Então, pode utilizar, pode publicar ou pode reproduzir. E isso é sobre o quê? Sobre suas obras transmissíveis, não intransmissíveis, são transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Vem o inciso 28. Deixa eu pegar aqui. São assegurados nos termos da lei. A linha A. Quando eu estiver falando de letras, gente, nós chamamos de alínea, ok? A proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. A linha B. O direito de... Então, rapidinho, vamos voltar aqui na linha A. Então, a lei, ela assegura o seguinte: a proteção às participações individuais, seja tanto em obras coletivas, tá? E também a reprodução da imagem e voz humana, inclusive nas atividades desportivas. A linha B. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Essa parte aqui, pessoal, eu nunca vi sendo cobrado muito, mas não custa nada passar, tá? Bom, vamos lá, deixa eu só esperar minha telinha aqui sumir para aparecer para vocês.
Aí, bom, só esperar um minutinho, pessoal, porque aparece pra mim a minha telinha do Google, a minha barrinha de notificação e eu não consigo ver o slide. Pronto, agora sim. Segurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. 30. É garantido o direito de herança. E agora começa a falar um pouquinho, tanto aqui no 30 e no 31, sobre a herança. 31. A sucessão de bens de estrangeiros. Então, se eu estiver falando de uma sucessão de bens por esses bens de estrangeiros situados no país, será regulada por qual lei? Pela lei brasileira. Então, se eu tenho uma sucessão de bens, só que esses bens de estrangeiros, só que situados aqui no Brasil, será regulada pela lei brasileira. Em benefício de quem? Em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal de cujos, ou seja, de cujos em latim, de quem, tá? 22. Deixa eu apagar aqui toda essa rabisqueira, que você já sabe, né? Quem já me acompanha sabe que isso tudo vai para outra tela. 32. O Estado promoverá na forma da lei a defesa de quem? Gente, a defesa do consumidor. Sabemos, gente, que no âmbito do consumidor você sempre vai ter ali, vamos pensar assim, né? Uma parte mais vulnerável, que é o consumidor. Então, o Estado ele vai garantir essa defesa ao consumidor. Então, aqui, nosso mapinha mental vai estar aqui para vocês o nosso material. Bom, 3. Todos, novamente, todos, têm qual direito? Todo mundo tem o direito de receber dos órgãos públicos informações. Que informações é essa? De seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade. Porém, você tem uma exceção, ressalvada aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, qual que é a regra? A regra é que todos têm o direito de receber informações, seja de seu interesse particular, coletivo ou geral. Só que algumas informações, sendo elas sigilosas, ali você já tem uma ressalva. Por quê? Porque se ela é sigilosa, então algo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado ela tem. Bom, 30 são a todos assegurados, ou seja, é um direito. Só que aqui independe, ou seja, não depende não depende do pagamento de taxas. A linha A, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Em defesa de direitos ou contra ilegalidade. Ai, que eu repeti, perdão, gente. A linha B, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Isso está lá no nosso Código Civil. Ou seja, a lei ela não vai excluir a apreciação. Ou seja, se você tiver um problema independente, por exemplo, nossa, vamos pensar em uma situação, pessoal, agora me fugiu aqui uma situação verídica, verdadeira. Mas vamos imaginar
Você teve um problema, vamos supor, você faz uso de algum equipamento e aquele equipamento te foi negado, ou eventualmente você foi ali injustiçado, enfim, alguma coisa aconteceu e você precisou recorrer a quem? Ao judiciário, tá? Lembrando que o judiciário, pessoal, ele só atua mediante o que nós chamamos de provocação. Provocação. Então, se mediante a provocação, então, quando o judiciário for acionado, a lei não vai excluir da apreciação do judiciário aquela problemática, ok? Não vai. Então, aquilo que a pessoa teve um problema, ela precisou acionar o judiciário vai estar ali para ouvi-la, vai estar ali para apreciar o que ela tem a dizer, tá? 26, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Também nunca vi ser cobrado em prova, tá? Então, eu basicamente nunca vi este inciso sendo cobrado. Fica aqui o outro mapinha mental para vocês. Todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informações do seu interesse particular. A lei não vai excluir da apreciação do judiciário, todos são assegurados independentemente de taxa, direito de petição e obtenção de certidões, e a lei não vai prejudicar o direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, ok? Deixa eu ver aqui quanto tempinho que falta para nós. Deixa eu ver. Pessoal, vou fazer o seguinte, vou fechar isso porque ela vai ficar muito grande. Eu não quero que as aulas fiquem grandes para não cansar vocês, tá? Vou fechar essa aula aqui, vou soltar essa aula. Eu estou gravando essa aula no dia 7/2, vou soltá-la hoje ainda. São 11h19, mas por que que eu vou soltar essa aula agora? Porque eu sei que tem muitos alunos que assistem aulas à noite. Por que que eu sei disso? Porque eu tenho no YouTube, eu tenho aqui para mim, né? Mostra para mim o horário que vocês assistem. Então, muitas pessoas assistem à noite. Então, eu vou lançar essa aula porque eu sei que tem aluno que vai assistir agora. E aí, a próxima aula eu vou soltar no dia 8, ou seja, amanhã, quinta-feira. Eu vou soltar às 18 horas. Fechou? Porque aí não cansa, eu vou também tomar uma água e vocês também descansam aí, assistam essa aula tranquilamente e a gente abre a próxima aula. Fechou? Aí eu solto no dia 8, 18 horas. Combinado, pessoal? Eu espero que vocês estejam gostando da aula, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu só tenho a agradecer a Deus a cada comentário, a cada depoimento. Gente, vocês não têm ideia o quão eu fico feliz que vocês me mandam. Professora, continue, não desista, vai dar tudo certo. Vocês me mandam falando que estão gostando das aulas. É feito com simplicidade, mas é feito com muito amor, tá bom? Eu faço primeiro para Deus e depois para vocês. É feito com muito carinho, podem ter certeza. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe. Ó, não vou esquecer de colocar a próxima aula. Tá bom, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.